Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath. Everybody gets high sometimes, you know. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos ao vivo em mais um TV Paraguaçu Entrevista. Hoje recebendo a professora Ângela Maria Zanirato Salomão. Ela que é professora, escritora, poetisa e acaba de ser a vencedora do concurso literário na categoria Poesia da Arribaçã Editora, sediada em Cajazeiras, na Paraíba. Professora, seja muito bem-vinda à TV Paraguaçu. É um prazer recebê-la aqui para contar um pouquinho aí dessa sua paixão, desse seu envolvimento com a literatura. Eu gostaria que você começasse explicando como é que surgiu aí a oportunidade de participar desse concurso. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos seus telespectadores, né? Então, você sabe, a gente fica muito nas redes sociais hoje em dia, principalmente quem escreve. E eu estava, né, exatamente no Facebook nesse dia, e passou, sabe, na minha linha do tempo, um recado, né, um aviso de um concurso de poesia. Aí, né, eu olhei, sabe, falei, bacana, né? E salvei e ficou lá, né? E foi passando o tempo, daí eu estava mexendo no meu computador, quando eu vejo, era a antevéspera do último dia. Aí eu falei, eu vou participar. Aí eu já tinha mais ou menos tudo organizado, né? E fiz algumas correções rápidas e enviei no último dia. Tanto é que o editor falou, oh, você me enviou no último dia. Eu falei, foi verdade. Só a título de esclarecimento. Quando eu vi, né, esse comunicado do concurso, foi do poeta Rubens Alves. Ele é poeta e Rubens Jardim, perdão. Ele é poeta e jornalista. E agora ele me convidou para participar de um projeto dele, que é das escritoras brasileiras, né? Ele faz uma compilação há muito tempo das escritoras brasileiras desde, acho que, do século XVIII, né? E eu vou participar dessa, porque agora vai ser editado pela mesma editora, pela Arribaçã. E eu vou, com muito orgulho, eu vou fazer parte desse livro. São vários livros, né? Porque são várias poetas, né? Agora, professora Ângela, a senhora tem uma escrita muito forte, uma escrita muito atuante. Os seus textos causam aí um impacto muito grande nas redes sociais. A senhora escreve muito, escreve com bastante frequência. Conta pra gente como é que começou esse amor pela literatura, pela escrita, pela poesia. Então, Denise, eu lia muito na infância, na adolescência, mas eu não escrevia. Eu comecei uma vez a fazer um diário, sabe, diário que toda menina tinha. Mas fiz 2 páginas. Aí minhas irmãs descobriram
E começaram a dar risada, né? Porque uma menina novinha daquela fazendo diário, hoje em dia as meninas fazem, mas naquela época não era comum. Ai, eu morri de vergonha, nunca mais escrevi nada. Aí passou o tempo, mas eu sempre fui assim, muito leitora, li muito, muito, muito mesmo. E um dia, assim, minha mãe já tinha falecido, e durante o dia eu tinha visto uma foto dela na beira, olhando assim para um rio, com algumas irmãs minhas mais velhas. Uma foto em preto e branco, muito bonita. E eu fiquei muito emocionada. Mas guardei a foto, né? E aí à noite me deu vontade de escrever sobre aquela foto. Aí sabe quando vem um texto inteiro assim na sua cabeça? Eu acho que eu escrevi em 10 minutos aquele texto. Não foi um poema, foi uma crônica. Eu me emocionei quando eu terminei de ler. Às vezes eu coloco nas redes sociais, as pessoas gostam. E a partir daí eu falei, olha, eu acho que eu dou jeito, levo jeito, né? Então, mas daí comecei a escrever poesia, porque minhas irmãs já escrevem poesia, já escrevem crônica, conto, e eu passei a escrever a partir disso. E essa questão que você fala, que algumas pessoas falam, né, que a minha poesia é um chute na porta, né? Eu não sei de onde vem, se você perguntar que escritor que foi, que escritora que foi, que me... assim, onde que eu me espelhei, eu não sei, é coisa minha mesmo. Eu acho que juntou todas essas leituras junto com a minha formação acadêmica, sabe? Bom, já que a senhora falou aí da formação acadêmica, conta um pouquinho para quem ainda não conhece a professora Ângela, sua formação, professora de História, né? Da aula aqui em Paraguaçu Paulista. Conta um pouquinho para a gente aí dessa experiência e dessa formação. Então, eu sou formada em História pela Unesp, tenho uma pós-graduação pela Unesp e tenho uma pós-graduação pela UEM de Maringá. Dou aula, né, na Escola Diva Figueiredo da Silveira e na Faculdade Gama também. E é um trabalho bem legal, eu gosto muito. E só assim que agora eu pretendo me dedicar bastante para a poesia, porque eu estava com vontade de fazer doutorado. Aí eu comecei a escrever um trabalho, né? Já comecei a fazer o piloto do trabalho que eu queria. Aí começou a pandemia, eu parei. Mas agora eu vejo que realmente eu quero mesmo dar sequência para essa questão de escrever. Professora, o livro que ganhou esse concurso chama Madalenas Desarrependidas. Além deste título, dessa obra, a senhora tem outras obras voltadas ao universo feminino. A senhora se considera uma pessoa feminista? A senhora se considera uma lutadora aí por essa causa, pelas mulheres? Esse livro, ele contempla todo um universo feminino. E esse olhar sobre o feminino, né, ele vem da minha primeira pós-graduação, que foi sobre o universo prisional feminino. Que eu fui em várias, na época eram cadeias, né, tinha uma cadeia feminina em Lutécia, eu conversava com as detentas, e fiz um trabalho muito bonito, né? E eu fui começando a ter leituras sobre esse universo. Então, tem muito disso também na minha escrita, né? Porque você começa a ver, né, todos os problemas. Isso é aquela questão da alteridade, né? A dor do outro doendo em mim. E, professor, existe uma previsão aí? O concurso, ele dá como prêmio para a senhora 60% dos exemplares que serão impressos, virão para que a senhora possa aí
vender, distribuir para amigos? Existe uma previsão de quando esse livro será publicado? Eu imagino que esse ano ainda, né? Que me diga depois o Linaldo Guedes, o editor da Ribaçã. Mas eles já estão trabalhando no miolo. Sexta-feira eu vou conversar com o capista. Eu já tenho a capa, né, em mente, já mais ou menos escolhida. Eu penso que até o final do ano. Agora, para quem conhece a poesia, o texto da professora Ângela sempre questionou o fato dela não ter aí nenhum livro ainda publicado, né, professora? A senhora tem uma antologia que foi feita com as irmãs da senhora, mas um livro só da senhora a senhora ainda não tinha. Esse vai ser o primeiro? Esse é o primeiro. Eu já fui publicada em várias antologias, mas esse é o primeiro. Tanto é, um dia antes de eu saber que eu era a vencedora do concurso, eu participei de uma entrevista onde eu falava nessa entrevista, uma entrevista do próprio Facebook, que eu não sabia se minha poesia estava pronta para um livro. A gente nunca sabe, né? Porque eu acho que talvez seja até fruto da minha insegurança mesmo, do meu perfeccionismo e tudo mais, né? Mas agora eu quero escrever bastante livros. Esse, então, abre a porta aí para outras, para outras obras. Que bacana, e é importante a gente ressaltar que esse concurso ele teve concorrentes de diversos estados do Brasil, né? Para a senhora aí, quando recebeu a notícia de que tinha sido a vencedora, como é que a senhora recebeu essa notícia? Então, eu levantei, tomei café, fui fazer minhas coisas, né? E demorei. Aí falei, deixa eu dar uma olhada no celular. Aí olhei, estava lá, resultado do concurso, eu vi meu nome. Aí eu fechei o celular. Eu falei, acho que eu vi errado. Aí eu fui olhar de novo. Aí eu falei, não, sou eu. Aí eu fui lá, contei para o meu marido, contei para os meus filhos. Mas assim mesmo, eu falei, será que eu vi certo? Aí eu fui olhar novamente, falei, não, tá certo sim, porque já estava todo mundo me marcando, né, e falando, me parabenizando. Falei, não, sou eu mesma. E, professora, por que aí essa insegurança que a senhora se refere em relação à sua escrita, quando tendo aí textos tão fortes, tão marcantes, e com uma crítica, assim, geral, das pessoas que leem, que acompanham a senhora, uma crítica sempre positiva? Ai, Denise, eu tenho tantas poetas que eu acompanho, que eu sigo, que eu leio, né? Tanto nas redes sociais quanto nos livros. E eu vejo leituras assim maravilhosas, sabe? E a gente nunca avalia o que é da gente como excelente, né? A gente sempre avalia o outro como excelente. Então, mas agora eu acho que talvez assim essa questão eu passe a olhar com outros olhos, né? Só a título de informação sobre esse livro. O primeiro poema dele, ele fala de 3 mulheres de Paraguaçu, mulheres que já morreram, né? Eram mulheres que viviam à margem da sociedade. Hoje, muitas mulheres vivem à margem da sociedade. Mas essas que eu conheci, eu presumo que foi escolha. E o que não deixa de ser também um ato de liberdade, né? Que só para aguçar, né, os leitores para quererem conhecer esse livro é a Rosária, a Nair, né, a Nair Bicuda, e a Sofia, que todo mundo conheceu como Sofiona. Eram personagens assim, mulheres muito conhecidas na cidade, porque elas tinham uma história de vida assim completamente diferente, né, do padrão. E eu coloco elas assim como mulheres empoderadas, diferente desse contexto de hoje, desse conceito de hoje de empoderada, sabe?
E, professor, existe a possibilidade de um lançamento desse livro aí, apesar dessa época de pandemia que a gente está vivendo? Então, eu tô combinando, assim, né, com algumas pessoas um lançamento, mas vai tudo depender da questão da pandemia realmente. E eu gostaria de fazer um lançamento aqui em Paraguaçu, e foi cedido, aberto para mim, né, através de uma pessoa que tem muita influência, a Casa das Rosas, em São Paulo. Até porque eu tenho as minhas irmãs que moram em São Paulo e no entorno, e tenho muitas amigas e amigos poetas também. Então, se eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer 2 lançamentos. Tá aí, nós conversamos com a professora Ângela Zanirato, ela que é professora e escritora e acaba de vencer um concurso literário da Arribaçã Editora com o livro Os Madalenas Desarrependidas. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Paraguaçu. Parabéns. Particularmente para mim é um orgulho estar entrevistando a senhora. Eu sou uma das fãs do trabalho da senhora, da escrita da senhora. E é muito importante, é muito especial para a gente estar recebendo a senhora aqui na TV Paraguaçu e contar um pouquinho aí dessa história. E que venha o livro aí para a gente poder apreciar e conhecer um pouquinho mais do trabalho da escrita. Eu que agradeço você pelo convite, por eu poder estar falando um pouco do meu trabalho. E você que é poeta, porque eu sei, eu já li o seu livro, você sabe dessa questão, né, de escrever, como é difícil também, né, do espaço, né. Então, eu agradeço muitíssimo. Eu que agradeço a senhora ter participado com a gente, e a TV Paraguaçu está sempre de portas abertas. Obrigada. É isso aí, voltamos então amanhã com mais entrevista, com mais TV Paraguaçu Entrevista a partir das 14 horas. Uma boa tarde a todos que nos acompanharam e muito obrigada mais uma vez, professora Ângela.